Do peso da conta à liberdade. O caminho verde da iGreen Energy. Você se lembra da primeira vez que recebeu uma conta de energia no seu nome? Talvez tenha sido na juventude, quando decidiu morar sozinho, ou quando construiu o primeiro lar com sua família. No início, aquele pedaço de papel não parecia nada além de uma formalidade. Uma soma de números, algumas taxas que ninguém explicava direito, uma obrigação mensal. Mas com o tempo, esse pedaço de papel passou a carregar um peso quase simbólico, um lembrete constante de que sua liberdade tinha um preço. Cada número impresso ali era como uma corrente invisível, prendendo você a um sistema do qual parecia impossível escapar. E mês após mês, você se via trabalhando não apenas para viver, mas para pagar aquilo que nunca deixava de chegar. A conta de energia. Esse cenário se repetiu em milhares de lares, em milhões de histórias. As famílias sempre olharam para aquela fatura com o mesmo misto de resignação e impotência. E pouco a pouco, fomos aprendendo a aceitar esse peso como se fosse parte natural da vida. Mas será mesmo? Será que o custo da energia precisa ser sempre uma prisão inevitável? Ou será que existe um caminho, uma chave, uma alternativa que pode transformar essa relação sufocante em algo libertador? É nesse ponto que surge a iGreen Energy, não como uma promessa distante, mas como uma realidade concreta, construída sobre pilares sólidos, energia sustentável, telecomunicação de última geração e um modelo de negócio que não apenas reduz o peso da conta, mas abre portas para uma liberdade financeira real. A iGreen Energy é mais do que uma empresa, é um movimento. Um convite para virar a chave e transformar o que antes era despesa em oportunidade, o que antes era limitação em crescimento, o que antes era prisão em liberdade. Imagine a cena. De um lado, você segura aquela conta azulada, fria, marcada por valores que aumentam sem explicação. Do outro, você enxerga painéis solares refletindo a luz do sol, conectados a cabos que não drenam sua renda, mas geram economia e até retorno financeiro. Essa é a mudança de paradigma que a iGreen Energy traz. A transformação de algo que sempre representou perda em algo que pode simbolizar ganho. A verdade é que vivemos por muito tempo aprisionados a um modelo ultrapassado. A energia tradicional, cara, poluente, limitada, foi imposta como única opção. E quando não havia escolha, aprendemos a aceitar. Mas o mundo mudou e com ele surgiram novas possibilidades. A energia limpa, que antes parecia distante, hoje está ao alcance das mãos. Os avanços tecnológicos tornaram os painéis solares mais acessíveis, eficientes e integrados à vida cotidiana. O que antes era visto como privilégio, hoje se tornou oportunidade real para qualquer pessoa que esteja disposta a dar o primeiro passo. Mas a iGreen Energy não parou por aí, porque não basta apenas oferecer energia limpa, é preciso criar um ecossistema que gere riqueza, estabilidade e liberdade para todos. Por isso, uniu energia e telecomunicação em um modelo único, onde cada cliente pode se tornar também protagonista do próprio crescimento financeiro. Em vez de apenas consumir, você pode participar, investir, expandir, lucrar. Cada conexão feita dentro da rede se torna mais do que um serviço. Torna-se um elo de prosperidade, uma chance de mudar de vida. E aqui está a grande questão. Por que tantas pessoas ainda continuam aceitando o peso das contas como se não houvesse saída? Será medo, desinformação, conformismo? Quantos de nós crescemos ouvindo que é assim mesmo, que conta de energia só aumenta, que não tem o que fazer? Mas o que acontece quando alguém decide questionar isso? Quando alguém percebe que pode sim pagar menos, economizar mais e ainda criar uma fonte de renda a partir daquilo que antes era apenas despesa? É nesse ponto que uma nova história começa. O que torna a iGreen Energy tão especial não é apenas a tecnologia,
mas a mentalidade que ela promove. Uma mentalidade de liberdade, de coragem, para romper com o ciclo do conformismo. Porque, no fundo, a maior prisão não é a conta em si, é acreditar que não há outra escolha. E a iGreen Energy veio justamente para mostrar que há. Há como viver de forma sustentável, há como reduzir custos, há como lucrar, há como transformar o peso em leveza e a dívida em oportunidade. Pense nas gerações futuras. Quantas vezes você já ouviu que o planeta não aguenta mais, que os recursos estão se esgotando, que precisamos mudar? Pois bem, a mudança começa agora, e começa com escolhas como esta. Ao adotar um modelo sustentável, você não apenas cuida da sua própria liberdade financeira, mas deixa um legado. O sol que ilumina hoje a sua casa será o mesmo que brilhará para os seus filhos e netos. E a decisão que você toma agora pode ser o divisor de águas entre um futuro de escassez e um futuro de abundância. É impossível falar em liberdade sem falar em responsabilidade. E a iGreen Energy une as duas coisas de forma única. Porque ao mesmo tempo em que oferece uma chave para você escapar da prisão das contas, também abre caminho para um mundo mais limpo, justo e sustentável. É como se cada painel instalado fosse uma semente plantada, cada conta reduzida fosse uma corrente quebrada. Cada família que entra nesse movimento fosse uma prova viva de que é possível viver de outra maneira. E talvez você esteja se perguntando, mas será que isso é para mim? Será que eu tenho condições de fazer parte? A resposta é simples, sim. Porque a iGreen Energy não é um privilégio de poucos, é uma oportunidade para todos. Desde famílias que buscam apenas reduzir gastos, até empreendedores que enxergam no modelo uma chance de construir riqueza. O espectro é amplo e o potencial é imenso. O que muda é apenas a disposição de cada um em abraçar essa visão. No fundo, a grande transformação começa quando você se permite imaginar. E se eu não precisasse mais viver refém das contas? E se, em vez de trabalhar apenas para pagar boletos, eu pudesse trabalhar para construir algo maior? E se a energia que move o mundo pudesse finalmente mover também a minha vida em direção à liberdade? Essas perguntas são sementes que, uma vez plantadas, nunca mais deixam de crescer. E assim chegamos ao ponto central desta jornada. O peso das contas é real. Todos nós já sentimos. Mas a liberdade também é real e está mais próxima do que você imagina. A iGreen Energy é a ponte entre esses dois mundos. De um lado, o cinza da dívida, do custo, da limitação. Do outro, o dourado da energia limpa, da economia, da prosperidade. No meio, uma chave, a decisão de mudar. Porque no fim, tudo se resume a isso. Uma escolha. Continuar vivendo sob o peso da conta ou abrir a porta da liberdade. O sistema quer que você acredite que não há alternativa, mas a verdade é que existe. E ela está diante de você agora. A iGreen Energy não é apenas uma empresa, é uma revolução silenciosa que cresce a cada dia. Um movimento de pessoas que decidiram não aceitar mais a prisão invisível e que escolheram construir uma nova realidade. E você? Vai continuar preso ao peso da conta ou vai escolher a liberdade? O despertar da consciência financeira e sustentável. Existe um momento na vida em que a ficha cai. Às vezes, é quando você olha para a conta de energia e percebe que ela está consumindo mais do que deveria. Outras vezes, é quando você compara os gastos de um ano inteiro e percebe que milhares de reais se foram, sem deixar nada em troca além da sensação de cansaço. E, em alguns casos, o despertar acontece quando você vê um vizinho ou amigo que decidiu investir em energia limpa e, de repente, está economizando, vivendo com mais tranquilidade e até lucrando com a própria decisão. É nesse instante que a consciência começa a se abrir. O que estou fazendo com o meu dinheiro?
Porque continuo preso a um modelo que só me cobra e nunca me devolve nada? Essa é a pergunta que ecoa dentro de quem decide parar de aceitar o normal. Porque o normal foi imposto a todos nós por décadas. Pagar caro por algo que o sol entrega de graça todos os dias. Pense nisso. Quantas manhãs você já viu a luz entrar pela janela? Quantos entardeceres já iluminaram sua vida? Esse mesmo sol que aquece, que ilumina, que gera vida, poderia estar também gerando liberdade financeira para você. Mas por muito tempo, o acesso a essa energia foi restrito, caro, distante. Hoje, a realidade é outra. A tecnologia abriu as portas, e o que antes era privilégio agora se transformou em oportunidade. A iGreen Energy representa exatamente essa virada de chave. Não é apenas sobre reduzir uma fatura, é sobre transformar sua relação com a energia. É sobre olhar para o futuro e enxergar que existe uma forma diferente de viver. Uma forma em que você não trabalha apenas para pagar, mas onde cada escolha tem potencial de gerar retorno. E aqui entra um ponto crucial. Liberdade financeira não significa apenas ter muito dinheiro, significa ter controle, significa não ser refém, significa poder escolher como usar os recursos que você conquista com tanto esforço. Hoje, a conta de energia é um ladrão silencioso. Ele não arromba sua porta, não faz barulho, mas está lá, todos os meses, levando uma parte significativa do que você ganha. E o mais cruel é que você não vê esse dinheiro voltar. Ele some como se evaporasse. Agora, imagine outro cenário. Cada real que você economiza na conta de energia é um real que fica no seu bolso. Mas vá além. Cada economia pode se multiplicar quando você participa do ecossistema da iGreen Energy, conectando energia sustentável e telecomunicação inteligente. Não é só uma questão de reduzir custos, mas de abrir portas para ganhos recorrentes. E aqui está a grande beleza do modelo. Não é algo distante, não é teoria. É prático, é aplicável, é real. Pense na lógica. Quando você investe em algo que gera retorno mês após mês, você está construindo um ativo. E ativos são os verdadeiros pilares da riqueza. Diferente dos passivos, que apenas tiram recursos, os ativos trabalham para você, mesmo quando você não está trabalhando. A energia limpa, quando transformada em modelo de negócio, se torna exatamente isso, um ativo que gera economia e renda. E é isso que a iGreen Energy oferece. Mas talvez você esteja pensando, isso parece bom demais para ser verdade. Afinal, fomos treinados a desconfiar de qualquer promessa de liberdade. Só que aqui não estamos falando de promessas vazias, estamos falando de um setor sólido que cresce no mundo inteiro. A energia sustentável já é prioridade em diversos países, os governos incentivam, as grandes empresas investem e as famílias colhem os resultados. O futuro não está mais em combustíveis fósseis, nem em modelos antigos de telecomunicação. O futuro está na integração daquilo que é limpo, tecnológico e acessível. E é exatamente nessa junção que a iGreen Energy se posiciona. O que impede a maioria das pessoas de dar o passo não é falta de oportunidade, mas medo. Medo de mudar, medo do novo, medo de perder. Só que o verdadeiro risco está em continuar no mesmo lugar, em aceitar as correntes invisíveis da dívida e do custo alto. Quantas vezes você já se arrependeu de não ter começado algo antes? De não ter investido quando o mercado estava em alta? De não ter acreditado em uma ideia que parecia ousada, mas que depois se provou ser o caminho certo? Este é exatamente o momento em que você pode decidir não repetir esse erro. A iGreen Energy é um convite para ser protagonista. Não apenas consumidor, mas construtor. Não apenas refém das contas, mas dono de uma chave que abre portas.
É como se você estivesse diante de um cofre trancado há décadas, cheio de possibilidades. E de repente, alguém coloca a chave na sua mão e diz: "Você pode abrir." O que você faria? Ficaria olhando para o cofre fechado ou teria a coragem de girar a chave e descobrir o que existe dentro? Esse cofre não guarda apenas dinheiro. Ele guarda tempo, liberdade, oportunidades. Cada economia feita hoje representa mais tempo livre amanhã, mais escolhas, mais poder, porque no fim o dinheiro é apenas um meio. O verdadeiro valor está no que ele proporciona: segurança para sua família, tranquilidade para seus dias, a chance de viver sem medo do amanhã. Mas existe ainda um aspecto maior: a consciência sustentável. Não é apenas sobre você, é sobre todos. Quando você escolhe energia limpa, você contribui para reduzir a poluição, para proteger o planeta, para garantir que as próximas gerações tenham acesso aos mesmos recursos que nós tivemos. E, no fundo, essa é uma forma de riqueza que vai além do dinheiro. É a riqueza de deixar um legado. Pense em como seria viver em um mundo onde cada família tivesse acesso a energia sustentável e telecomunicação justa, onde cada conta não fosse um peso, mas uma oportunidade, onde a comunidade se fortalecesse porque cada pessoa que economiza também inspira outra a economizar. É um efeito em cadeia, que começa com uma decisão individual e se transforma em movimento coletivo. E é exatamente isso que a iGreen Energy está construindo. Não se trata apenas de uma empresa, mas de um ecossistema. Um espaço onde todos podem crescer juntos, compartilhando tecnologia, prosperidade e sustentabilidade. É a união de propósito e lucro, de consciência e oportunidade. E essa é talvez a maior revolução. Provar que é possível ganhar dinheiro fazendo o certo, que é possível prosperar enquanto cuida do planeta, que é possível enriquecer sem explorar, mas sim contribuindo. E quando você olha para trás, percebe como tudo isso faz sentido. Quantas vezes você já desejou uma vida com menos boletos, menos correria, menos pressão? Quantas vezes você já pensou em como seria bom trabalhar para algo que realmente tivesse valor? Pois bem, a chave está diante de você. A decisão é simples: continuar preso ao peso da conta ou abrir caminho para a liberdade. E talvez você ainda se pergunte: mas será que eu consigo? Essa é a dúvida que mais paralisa, e a resposta está no movimento que já começou. Milhares de pessoas comuns que também duvidaram no início, hoje colhem os frutos. Não eram milionários, não eram especialistas, eram apenas pessoas dispostas a dar um passo diferente. Pessoas que entenderam que riqueza não nasce da sorte, mas da soma de escolhas conscientes. A iGreen Energy é esse passo, não um salto no escuro, mas uma caminhada firme em direção ao futuro. Porque o futuro já está acontecendo. E a pergunta que resta é: você vai fazer parte dele ou vai assistir de fora? O cofre da liberdade, onde a riqueza se encontra com a sustentabilidade. Há momentos na vida em que a escolha se torna inevitável. Você pode até adiar, pode fingir que não vê, pode acreditar que as coisas vão mudar sozinhas. Mas chega uma hora em que a realidade se impõe. E a realidade é esta: cada mês que passa, sua conta de energia continua sugando uma parte do seu esforço. Cada fatura é um lembrete de que você está preso a um sistema que não devolve nada além de cobrança. Essa prisão é invisível, mas é real. Você sente no bolso, sente no corpo, sente na ansiedade de olhar para os boletos e perceber que não importa quanto você trabalhe, sempre existe algo que drena seus ganhos. Mas agora imagine um outro caminho. Imagine que, em vez de ver dinheiro ir embora, você começa a ver dinheiro ficar. Que em vez de sentir apenas o peso, você começa a sentir leveza. Imagine abrir uma gaveta e perceber que há sobra no fim do mês. Imagine poder planejar sem medo, sonhar sem limites, investir sem culpa. Essa é a verdadeira promessa da liberdade financeira.
Não é viver cercado de luxos vazios, mas viver sem medo do amanhã. E a iGreen Energy é a chave que abre essa porta, porque não estamos falando apenas de reduzir contas, mas de criar um modelo de vida diferente. Um modelo onde a energia que ilumina sua casa também ilumina seu futuro, onde cada centavo economizado se transforma em tijolo de independência, onde você deixa de ser refém de preços injustos e passa a ser dono da sua própria história. Talvez você ainda pense, mas será que realmente é possível? E eu digo, sim, é possível, porque já está acontecendo. Famílias inteiras já viram suas contas despencarem. Empresas já transformaram custos em economia. Parceiros da iGreen já estão construindo uma renda sólida, recorrente, sustentável. Isso não é teoria, é prática. Não é discurso, é fato. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Riqueza não é apenas o que você ganha, é o que você retém. Quantos milionários já perderam tudo porque não souberam preservar? Quantas pessoas comuns construíram patrimônio simplesmente porque aprenderam a economizar, investir e multiplicar? A iGreen Energy ensina exatamente isso. Como transformar o que antes era gasto em oportunidade. Como fazer com que a luz do sol não apenas ilumine sua casa, mas também ilumine sua conta bancária. E pense comigo, o que seria da sua vida se você não tivesse mais medo da conta de energia? O que faria se pudesse investir esse valor em algo que gerasse retorno? Onde colocaria esse dinheiro? Na educação dos seus filhos? Em viagens? Em abrir o negócio que sempre sonhou? Em garantir uma aposentadoria tranquila? Cada real economizado se transforma em possibilidade, e cada possibilidade é uma porta aberta para viver melhor. Mas há algo ainda mais profundo: a consciência coletiva. Quando você decide entrar para esse movimento, você não está apenas mudando sua vida, está mudando também o mundo ao seu redor. Cada casa que instala energia limpa reduz a emissão de poluentes, contribui para frear o aquecimento global, protege o planeta para as próximas gerações. Você não é apenas consumidor, é agente de transformação. E, ao mesmo tempo, você não está apenas ajudando o planeta, está ajudando a si mesmo. É a união perfeita entre propósito e prosperidade. E aqui está a beleza do modelo iGreen. Ele não é limitado, ele cresce conforme você cresce. Quanto mais pessoas você conecta, mais a rede se fortalece. Quanto mais a rede se fortalece, mais ganhos recorrentes são gerados. É como plantar uma árvore. No início, ela é pequena, frágil, mas com o tempo ela cria raízes, cresce, dá sombra, dá frutos. E esses frutos não são apenas para você, mas para todos ao redor. Essa árvore é o símbolo da sustentabilidade e da riqueza compartilhada. Pense no impacto disso em larga escala. Milhares de pessoas unidas em torno de um propósito comum: economizar, prosperar e preservar. Essa é a revolução silenciosa que já começou. E você pode ser parte dela. Você pode escolher ser espectador, observando outros colherem os frutos, ou pode escolher ser protagonista, colhendo com suas próprias mãos aquilo que plantou. E eu sei, no fundo, você sente esse chamado. Porque ninguém gosta de viver preso. Ninguém gosta de sentir que trabalha apenas para pagar contas. Ninguém nasceu para sobreviver apenas. Nós nascemos para viver, para criar, para prosperar. E o sistema antigo não nos oferece isso. O sistema antigo apenas nos prende em dívidas, em juros, em boletos. Mas o novo sistema, construído com base na energia sustentável, na telecomunicação justa e na visão empreendedora, oferece a verdadeira chance de mudança. A iGreen Energy é mais do que uma empresa. É um movimento. É uma comunidade. É uma filosofia de vida. É a prova viva de que é possível alinhar o que é bom para o bolso com o que é bom para o planeta. É a demonstração prática de que o futuro não é um lugar distante, mas algo que começa hoje,
nas escolhas que fazemos agora. E então, eu te pergunto, até quando você vai aceitar viver preso? Até quando vai olhar para a conta de energia e sentir raiva, medo, impotência? Até quando vai se contentar com o mínimo, quando existe uma chave dourada esperando para abrir as portas da abundância? A decisão não é complicada. Ela é simples. E todas as grandes transformações começam com passos simples. O simples gesto de dizer basta. O simples ato de escolher uma alternativa. O simples movimento de virar a chave. E quando você virar essa chave, vai perceber que o cofre da riqueza não estava distante. Ele sempre esteve diante de você, esperando apenas que você tivesse coragem de abri-lo. Dentro dele não há apenas dinheiro. Há liberdade, há dignidade, há tempo, há paz, há futuro. Porque no fim é isso que todos buscamos. O dinheiro é apenas um veículo, uma ponte. O que queremos de verdade é liberdade. É poder viver sem correntes. É poder respirar sem dívidas. É poder olhar para os filhos e dizer: eu escolhi um caminho melhor. E agora vocês também podem. É poder envelhecer com a certeza de que cada decisão valeu a pena. E esse é o legado que a iGreen Energy oferece. O legado de uma vida plena, consciente e próspera. Uma vida em que você não apenas paga contas, mas constrói patrimônio. Uma vida em que você não apenas consome, mas participa de um movimento de transformação. Uma vida em que você não apenas sonha, mas realiza. O peso da conta pode continuar esmagando se você permitir. Mas a chave da liberdade está ao seu alcance, se você decidir. E a pergunta que fica é: você vai continuar sendo prisioneiro das dívidas ou vai se tornar guardião da sua própria riqueza? A escolha é sua. A oportunidade é agora. O futuro já começou. E ele brilha com a luz da iGreen Energy. Pare de pagar contas. Comece a construir riqueza. A iGreen Energy é a chave que separa dívida de liberdade. Clique agora, vire a chave e descubra como transformar sua conta de energia no cofre da sua independência financeira.